Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 12 de outubro de 2022. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para essa quarta-feira, separei apenas palpites pela Champions League. São 8 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonlinepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa terça-feira, 11 de outubro, separei para vocês 2 bilhetes prontos. Até o momento do vídeo, a Juventus vai perdendo fora de casa para o Maccabi Haifa por 2-0. E pegamos aqui para vocês uma tripla. Pegamos aqui para vocês over 2,5 Copenhague e Manchester City. Até o momento do vídeo, o jogo está empatado em 0-0. Infelizmente, acredito que os 2 bilhetes prontos que deixamos para essa terça-feira não vamos ter tanto êxito. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça seu cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonline Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quarta-feira, 12 de outubro. Começando na partida entre Atlético de Madrid e Clube Brugge da Bélgica. Na classificação do grupo B, o Clube Brugge é o líder com 9 pontos em 3 jogos, marcou 7 gols e ainda não sofreu gol, tem um saldo positivo de 7. O Atlético de Madrid vem na última colocação do grupo, com apenas 3 pontos em 3 jogos, marcou 2 gols e sofreu 5, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Clube Brugge, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu apenas 1 e venceu 4 no último encontro marcado entre as equipes. O Clube Brugge venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1,40 para a equipe da casa, 8,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, bateu over 1,5 em todos os jogos. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês um possível ambas marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético de Madrid, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. E a equipe do Bruges, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam apenas em 1 oportunidade. Esse é o palpite que vou deixar para vocês na linha de gols over 1,5. Como segunda opção de aposta, ambas equipes marcam. Agora na partida entre Napoli e Ajax, na classificação do grupo A, a Napoli é o líder com 9 pontos em 3 jogos, marcou 13 gols e sofreu apenas 2 gols, tem um saldo positivo de 11. O Ajax é o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos, marcou 6 gols e sofreu 8, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da Napoli, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Ajax, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, a Napoli venceu fora de casa por 6-1. As odds estão marcando aqui a 1,55 para a equipe da Napoli, 5,25 para a equipe do Ajax. O palpite que vou deixar para vocês de Napoli para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa da Napoli, ele venceu 4, empatou 1, bateu over 2,5 em 3 oportunidades. E a equipe do Ajax, jogando fora de casa, venceu 3 e perdeu 2 nos últimos 5 jogos e bateu over 2,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de Napoli para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora na partida entre Barcelona e Inter de Milão, na classificação do grupo C, a Inter é o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos, marcou 3 gols e sofreu 2, tem um saldo positivo de 1. O Barcelona é o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos, marcou 5 gols e sofreu 4, tem um saldo positivo de 1.
Nos últimos 5 jogos em casa do Barcelona, vem de 4 vitórias seguidas. A Inter, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, a Inter venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,40 para a equipe da casa, 7,25 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Barcelona, bateu over 2,5 em 4 oportunidades. E a equipe da Inter, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês Barcelona para vencer. Agora na partida entre Bayer Leverkusen e Porto, na classificação do grupo B, o Porto é o segundo colocado com 3 pontos em 3 jogos, marcou 3 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 3. O Leverkusen é o terceiro colocado do grupo com 3 pontos em 3 jogos, marcou 2 gols e sofreu 3, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Leverkusen, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. O Porto, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Porto venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 2,0 para a equipe da casa, 3,60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Leverkusen, bateu over 1,5 em todos os jogos. Já a equipe do Porto, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 1,5 gol também em todos os jogos. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês um palpite mais arriscado de Porto com empate. Agora na partida entre Vitória Blitz e Bayern de Munique, na classificação do grupo C, o Bayern é o líder com 9 pontos, em 3 jogos marcou 9 gols e ainda não sofreu gol, tem um saldo positivo de 9. O Blitz é o último colocado no grupo, ainda não marcou pontos, em 3 jogos marcou apenas 1 gol e sofreu 12, tem um saldo negativo de 11. Nos últimos 5 jogos em casa do Blitz, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Bayern de Munique, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Bayern venceu jogando em casa por 5-0. As odds estão marcando aqui a 1,16 para a equipe do Bayern. O palpite que vou deixar para vocês, de Bayern para vencer. Como segunda opção de aposta, na linha de gols, over 2,5. Agora na partida entre Rangers da Escócia e Liverpool, na classificação, o Liverpool é o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos, marcou 5 e sofreu 5, tem um saldo de 0. O Rangers é o último colocado do grupo, ainda não marcou pontos em 3 jogos, também não marcou gols e sofreu 9 gols, tem um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Rangers, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Liverpool, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, não venceu, perdeu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Liverpool venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1,33 para a equipe do Liverpool, 8,50 para a equipe do Rangers. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Rangers, bateu over 2,5 em todos os jogos. O Liverpool, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, um palpite mais arriscado, vou deixar aqui para vocês de Rangers com empate. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de over 2,5 como segunda opção de aposta mais arriscada, uma possível zebra, casa com empate. Agora na partida entre Sport de Portugal e Olympique de Marseille, na classificação do grupo D, o Sporting é o líder com 6 pontos, em 3 jogos marcou 6 gols e sofreu 4, tinha um saldo positivo de 2. O Marseille é o último colocado do grupo com 3 pontos em 3 jogos, marcou 4 e sofreu 4, tinha um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Sporting, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Marseille, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Marseille venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 2,25 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 3 encontros marcados entre as equipes, bateu ambas marcam em todos os jogos.
A equipe do Sporting, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam apenas em uma oportunidade. E o Marseille, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam também em uma oportunidade. Veja um jogo muito bom para gols para os dois lados. Vou deixar aqui para vocês, ambas marcam, como segunda opção de aposta para botar numa dupla ou numa tripla acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip na partida entre Tottenham e Frankfurt, na classificação do grupo D. O Tottenham é o segundo colocado com 4 pontos, em 3 jogos marcou 2 e sofreu 2, tinha um saldo de 0. O Frankfurt é o terceiro colocado com 4 pontos, marcou 1 e sofreu 3 gols em 3 jogos, tinha um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Tottenham, vem de 5 vitórias seguidas. O Frankfurt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0 na casa do Frankfurt. As odds estão marcando aqui a 1,50 para a equipe da casa, 6,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Tottenham, bateu over 1,5 em 4 oportunidades. O Frankfurt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 1,5 também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Tottenham para vencer. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa quarta-feira. Peguei aqui para vocês uma duplinha de Napoli para vencer o Ajax. O Napoli que vem jogando muito bem, é o líder do grupo da Champions League e do campeonato italiano também vem voando, vem na liderança. Vou deixar aqui Napoli para vencer a 1,55 e vou pegar aqui também para vocês Bayern de Munique para vencer a 1,16. Essa duplinha gerou um ODD de 1,80, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$180. Peguei aqui para vocês uma tripla acima de 1,5 gols na partida entre Atlético de Madrid e Clube Brugge a 1,25, acima de 2,5 gols Vitória Plzeň e Bayern de Munique a 1,36 e acima de 1,5 gols Barcelona e Inter de Milão a 1,20. Essa tripla de over gerou um ODD de 2,04, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$204. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!